Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal aqui de Palestras Espirituais. Eu me chamo Guilherme Oz e hoje estou aqui para trazer um tema muito importante. Atualmente, galera, estou na faculdade de Psicologia, tá? Ainda estou no começo dela, mas já tenho tido acesso a muitos materiais falando sobre esse tema. E o tema de hoje é a ansiedade. Afinal, o que é realmente a ansiedade? De onde é que ela vem? E principalmente, como é que a gente pode se tratar? Como é que a gente pode aliviar essa ansiedade? Eu acho que isso é muito importante. E é isso que eu vou trazer neste vídeo de hoje, tá? Eu vou deixar o link na descrição para vocês de alguns livros e alguns materiais de psicólogos já formados, tá? De pessoas com conhecimento maior que o meu, para vocês terem como fonte. Tudo que eu vou falar aqui pode e deve ser questionado, tá? Eu vou dar também o meu relato de experiência pessoal. Porque eu faço, galera, tratamento para quadro de depressão, bipolaridade, ansiedade e síndrome do pânico há mais de 15 anos, tá? Eu tenho 32 hoje, então eu comecei por volta dos 16 e 17 fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo e por aí vai, tá? E nesse meio tempo eu consegui ler muita coisa e receber muita ajuda de terapia, de professores e de livros que eu li. E basicamente a gente precisa entender o seguinte: antes a gente falava que a depressão seria a pior doença do século XXI, né? Desse século que nós estamos, que seria o mal do século. Mas hoje, diversos autores já comentam que esse título, sabe, esse termo, ele passou para a ansiedade. Porque se nós formos olhar para a sociedade em si, eu tô olhando só o caderninho aqui, tá? Que eu tô pegando aí minhas dicas, meus tópicos. Se a gente for olhar hoje em dia, galera, é muito difícil alguma pessoa, se você perguntar pra ela, você é uma pessoa ansiosa? Ela te dizer não. Porque hoje, quase toda a população mundial, eu diria, né, principalmente quem vive em grandes centros urbanos, né, descontando aí o pessoal do âmbito rural, sofre de ansiedade. Só que a ansiedade, ela tem sido banalizada. Como qualquer tipo de doença emocional e do aspecto mental e psicológico, na internet ela tem sido totalmente banalizada. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo precisa de tratamento, todo mundo faz principalmente o autodiagnóstico, ou seja, a pessoa nunca se consultou com o médico para entender se ela realmente tem uma ansiedade em nível de doença, tá? Então é muito comum você ver as pessoas falando: ai, eu tô muito ansiosa, ai, eu não sei o que fazer, nossa, eu não tô conseguindo pensar em nada, eu acho que eu tô com uma crise de ansiedade. E esse termo tem se popularizado e tem dificultado para as pessoas que são profissionais da área divulgarem realmente o que é ansiedade, tá? Eu preciso dizer o seguinte: existe a ansiedade comum, a ansiedade padrão. A ansiedade por si só não é uma doença, ou um transtorno, ou um distúrbio, tá? A ansiedade faz parte da nossa vivência como pessoas, como seres humanos. Nem toda pessoa que possui algum tipo de ansiedade necessariamente precisa de um tratamento, tá, pessoal? Por exemplo, você diz que você tem ansiedade quando você tem uma prova, você tem um teste, você tem um trabalho para fazer. Isso é normal. É super comum você ficar nervoso com uma prova da escola, da faculdade, com vestibular. É super normal você ficar nervoso com uma entrevista de emprego, com o primeiro dia de aula num local novo, o primeiro dia de trabalho. É muito normal você ficar ansioso quando você tem que chamar alguém para sair, ou quando você vai sair com essa pessoa a primeira vez. É extremamente comum que você fique ansioso com coisas novas, ou com coisas que você ainda não está acostumado. A ansiedade está relacionada principalmente com a incerteza, ou seja, você não sabe se você vai conseguir resolver o problema ou não, se você vai sair bem na situação ou não. Você fica ansioso para uma prova porque você tem um medo de que você vai fracassar.
de que você não vai conseguir responder a prova, que você não tem conhecimento suficiente, que você não está preparado o suficiente. E a sua mente vai mais além. Você começa a pensar nas piores coisas que podem acontecer se você for mal nessa prova. Ou, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, você tem medo que você não vai conseguir passar. E aí você começa a imaginar que você não vai conseguir emprego nenhum, que você não vai conseguir pagar suas contas, que você não vai conseguir fazer seu mercado, e por aí vai. Então a ansiedade é um mecanismo comum de sobrevivência dos seres humanos, tá? Que em doses normais, ela não é um problema, tá? Ter ansiedade, ser ansioso de vez em quando, não é um problema, tá? Não é uma problemática, uma dificuldade. É normal, é comum, é esperado, tá? É muito difícil você encontrar uma pessoa que nunca sofre de ansiedade, que nunca está ansiosa, que nunca está preocupada com o dia de amanhã. Isso até mesmo não seria muito saudável, porque seria um sinal de que talvez essa pessoa ela não está levando as coisas muito a sério, tá? Então existe essa ansiedade normal que corresponde à maior parte da população. Em termos de porcentagem, ela é muito maior do que a gente chama de ansiedade patológica. Cara, nós temos que entender o seguinte, o que tem envolvido, o que tem contribuído para que as pessoas desenvolvam ansiedade e principalmente as gerações de crianças e de adolescentes tenham demonstrado níveis altíssimos de ansiedade. Existem inúmeros fatores, tá? Inúmeros motivos para isso estar acontecendo, mas eu vou citar alguns, tá? Um deles, a cobrança muito grande. Uma cobrança interna e externa muito grande de que você, quando você já é criança ou adolescente, você já tem que começar a decidir o que você vai ser na vida, com o que você vai trabalhar, você tem que tirar notas boas, senão você não vai conseguir uma bolsa, você não vai conseguir ir para a faculdade, você não vai se formar, e aí começam as pressões, o mercado tá difícil, as pessoas estão ganhando pouco dinheiro, a economia está ruim, vai ficar cada vez mais caro você comprar uma casa ou alugar um apartamento, cada vez mais caras as coisas no mercado, cada vez mais gente competindo pelas mesmas vagas de emprego, né? Então, tudo isso vai gerando uma tempestade no interior dessas crianças e desses jovens, porque os adultos, sem perceberem, eles exageram na dose. Tá tudo bem você explicar para a pessoa que ela tem que se dar o melhor dela para ela poder tirar notas legais, poder aprender, aproveitar as oportunidades de daqui a pouco fazer um menor aprendiz, fazer um estágio e refletir sobre o futuro. Isso é tudo bem, mas o problema é que hoje a cobrança está gigantesca. A pessoa já nasce com uma pressão de que ela tem que ser a melhor, que ela tem que tirar notas altíssimas e tem que saber o que ela quer. Só que isso não é realista, porque os mesmos adultos que hoje cobram isso são os adultos que na adolescência e na infância não tinham essa pressão, e por isso eles não tinham essa necessidade de decidir tudo agora. Esse é um dos motivos. O segundo motivo, galera, tem a ver com o uso de telas, tá? Principalmente a tela do celular, que talvez muitos de vocês estejam me assistindo através da tela de um celular. Por quê? Porque através da tela do celular, você se desliga da realidade, tá? Você se desliga do meio onde você está. É muito comum você ir, por exemplo, num restaurante ou num shopping e enquanto as pessoas estão comendo, cada um está assistindo uma coisa diferente no celular. As pessoas não conversam mais, as pessoas não interagem e com isso elas vão gerando uma fantasia. Elas vão gerando uma realidade que não existe dentro da cabeça delas. Muitas vezes elas observam pessoas bem-sucedidas, digamos a pessoa posta no Instagram que ela tá viajando, sei lá, para os Estados Unidos, que ela conseguiu um emprego melhor, ela mostra a casa maravilhosa dela, ela mostra o corpo dela todo malhado, todo bonito, e aí você tem a percepção de que a realidade é que tá todo mundo bem menos você, que tá todo mundo conquistando as coisas menos você. E como você não tem mais a experiência de conversar com as outras pessoas e entender a realidade, você vai sendo criado numa bolha. Só que essa bolha não é real. Essa bolha de pessoas honestas, bem-sucedidas, ricas e poderosas é uma mentira. A imensa maioria das pessoas está na mesma situação que você.
com dificuldades, com problemas e batalhando para conseguir algo melhor. Só que, infelizmente, o que a gente vê nas redes sociais são apenas exemplos de sucesso e as pessoas começam a se cobrar muito. E isso também gera ansiedade, tá? Além disso, as pessoas não prestam mais atenção no que elas fazem. Anteriormente, as pessoas sentavam para comer e elas prestavam atenção no que elas estavam comendo. Sabe, elas viam como é que era o prato, qual era a cor da comida, sentiam o gosto, comiam devagar. Hoje as pessoas estão sempre com pressa. E isso sim também é reflexo do nosso sistema, né? Do nosso sistema capitalista. De que a gente precisa comer o mais rápido possível para voltar para o trabalho, porque se você não voltar o seu chefe vai reclamar. Ou então você sente as pressões envolvidas nas redes sociais. Se eu não atualizar minha rede social, as pessoas vão achar que eu não tô mais aqui. Eu tenho que responder todo mundo rápido no meu WhatsApp, senão as pessoas vão achar que eu não ligo pra elas. Ah, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, eu preciso responder rápido, porque senão ela vai achar que eu tô traindo ela. E por aí vai. A tecnologia e as telas têm sido um veneno para muitas pessoas. Tem sempre gente que sabe usar da maneira correta. A tecnologia, o celular pode ser incrível e maravilhoso na sua vida, tá? Ter informação na palma da sua mão é uma coisa incrível. Só que você tem que dosar, você tem que limitar esse uso, cara. Eu nunca vi, às vezes eu vou sair com amigos meus e no lugar deles conversarem, eles pegam o celular e começam a mexer. Não, pera aí, cara, a gente tá saindo junto, vamos conversar, vamos interagir, vamos brincar, tá ligado? Isso tá sendo muito, muito comum. E com isso as pessoas têm ficado com pouca paciência. Se a pessoa tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Shorts do YouTube, ela fica 3 segundos vendo um vídeo. Se ela não gostou, ela já passa pro próximo. E passa pro próximo, passa pro próximo. Vai no WhatsApp, em vez de escutar o áudio da pessoa normal, bota pra escutar em 2 vezes. Vai ter aula à distância. Em vez de ver o professor no tempo certo, acelera o vídeo. Tudo isso vai tirando a sua capacidade de paciência, ou seja, saber esperar, e a sua capacidade de frustração, ou seja, entender que quando as coisas não dão certo, ou quando as coisas não são exatamente como você quer, não é o fim do mundo, e que isso é um processo natural. Só que esta geração que está sendo criada, só querendo absorver o que é bom, o que elas gostam, sem nunca ter que lidar com, por exemplo, o que a geração antiga tinha, que as pessoas elas tinham que ver um programa de TV e às vezes vinha o comercial e ficava 3, 4 minutos e você tinha que ficar esperando o comercial porque não tinha outra coisa pra fazer, ou então você assistia um canal e como não tinha muitas opções, você acabava assistindo coisas que você nem gostava muito. Só que isso contribuía para você ser uma pessoa mais paciente, saber esperar. E com isso, quando essas pessoas tinham problemas na vida, tinham fracassos, tinham dificuldades, elas não se machucavam tanto. Não doía tanto, elas não sofriam tanto, porque elas não estavam nesse modo acelerado. E isto tem contribuído de maneira colossal, gigantesca, para a ansiedade. Por isso que está todo mundo em certo nível ansioso. Mas eu preciso dizer que existe uma diferença entre a ansiedade normal e o transtorno de ansiedade. Tá? O transtorno de ansiedade, a patologia chamada ansiedade. Quando nós estamos falando sobre uma ansiedade comum, nós temos que ter algumas noções de diferença entre o que é doença e o que é normal, tá? O que é patológico, o que precisa de tratamento e o que faz parte da vida. Vamos lá. Por exemplo, geralmente, tá? Na maior parte dos casos, a ansiedade comum ela tem uma causa. E ela tem uma causa que faz sentido. Quer dizer, que você fica ansioso por isso, que o seu vizinho fica ansioso por isso, que a sua mãe, que os seus colegas de escola, ou seja, é uma causa normal, tá? Então, eu vou ter uma prova. É normal você ficar ansioso para a prova. É normal você ficar ansioso por um encontro, uma declaração de amor, uma entrevista de emprego, uma viagem. Isto tudo é normal. Agora, o problema está no nível. Quando esta ansiedade te impede, te paralisa de fazer as coisas, aí nós temos uma doença. Aí nós temos uma patologia. Se você está nervoso para estudar para a prova, mas mesmo assim você estuda, tudo bem. Agora, se você está tão nervoso para estudar para a prova, que você tenta ler e não entra nada na sua cabeça,
que você tenta fazer os exercícios e você não consegue se concentrar, ou você tem uma entrevista de emprego no outro dia e no lugar de apenas dormir um pouco mais tarde, você não consegue dormir e você fica acordado a noite inteira, aí nós temos uma patologia. Aí nós temos uma doença. Os sintomas da ansiedade, eles são revelados pela intensidade do que você está sentindo. Uma pessoa com muita ansiedade, ela começa a tremer, treme as mãos, ela começa a suar, tá? O coração começa a bater muito, muito, muito rápido. Essa pessoa não consegue respirar. E não é que tá um pouco mais difícil de respirar. Não, essa pessoa tá assim. A pessoa fica com o olhar parado para um lado e a cabeça dela começa a ser invadida por um monte de informações. Ou ela não consegue pensar em nada. Você não consegue se organizar. E você fica paralisado. Você fica mal. Você se sente mal. E aí você não consegue fazer nada. Você não consegue decidir as coisas. Você não consegue dar o passo à frente para sair dessa crise de ansiedade. Aí nós temos uma ansiedade patológica. Você pode estar escutando esse vídeo e ter identificado em você alguns desses sintomas e alguns desses traços. O papo sobre ansiedade podia render horas. Eu podia desenvolver uma série de vídeos que durassem um ano sobre ansiedade. Mas é preciso você entender que isso se torna uma doença quando isso se torna uma barreira. Quando isso te impede de fazer as coisas. E quando isso te traz uma carga de sofrimento gigantesca. Não é só, tô ansioso, fiquei 20 minutos ansioso, fui assistir um vídeo, passou. Não, estou o dia inteiro mal. E você dorme e acorda no outro dia e você tá nervoso ainda, você tá ansioso. Você tá se sentindo péssimo. Aí nós temos uma doença. Mas o que a gente faz quando a gente sabe que você tem isso, tá? Você diz pra mim, não, cara, eu acho que eu realmente tenho. Eu preciso de tratamento. Quando e onde devemos buscar o tratamento? Na minha visão, quando nós sentimos que isso está atrapalhando e paralisando a nossa vida, nós temos que buscar tratamento. Mas quem nós devemos buscar? Existem, galera, basicamente 2 profissionais que te ajudarão a tratar a sua ansiedade. O psicólogo e o psiquiatra. Qual é a diferença? As pessoas fazem muita confusão com isso. O psicólogo é o cara para fazer terapia, tá? Ele vai conversar, você vai desabafar, ele vai te explicar coisas que você tá fazendo que estão te prejudicando, que estão causando essa ansiedade, e ele vai te passar informações, conselhos, ferramentas para que você diminua a intensidade dessa ansiedade, tá? O psicólogo, ele não dá remédio, tá? O psicólogo não vai te dar remédio, medicamento nenhum. Ele não vai fazer prescrição, ele não vai ser o cara que vai te fazer tomar nada, tá? O psicólogo, ele é a porta de entrada para o tratamento para ansiedade e para diversas outras patologias psicológicas, mentais e emocionais. Então, se você está com medo de procurar ajuda porque você acha que vão te dar muito remédio, como o pessoal fala, vão te dopar, você vai ficar sempre com sono ou vai parecer um robô, não se preocupe. Indo ao psicólogo, isto não vai acontecer. Agora, em alguns casos, quando a ansiedade ela está realmente trazendo sofrimento e impedindo que a sua vida continue, impedindo você de fazer coisas, da mais simples até as mais difíceis, sei lá, ansiedade social, né, que muitas pessoas chamam de fobia social. Eu não consigo estar em público, eu não consigo ir para aula, eu estou estudando só em casa, eu passo mal toda vez que eu tenho que sair. Ou então, cara, eu fico tão ansioso com as provas que eu não consigo estudar e eu não lembro de nada na hora da prova. Eu não consigo passar em nenhuma entrevista de emprego, porque quando eu vou eu tô tão nervoso que os caras não me contratam. Aí nós temos a procura. Só que nesses casos, o psicólogo, ele vai acabar te encaminhando para um psiquiatra. Porque você sozinho não está conseguindo dar conta da ansiedade. Você não está conseguindo conviver com isso e tratar isso sozinho, tá? Mesmo com a ajuda do psicólogo. Aí ele vai te passar para um psiquiatra. Um psiquiatra é uma pessoa que se formou em medicina, tá? Ou seja, é um médico que ele fez uma especialização. Ou seja, ele estudou mais que os outros médicos
para entender como a nossa mente funciona, como funciona o nosso cérebro, tá? E esse sim vai ser o indivíduo que vai te dar medicamentos, que são os ansiolíticos, né? Que são os medicamentos indicados para a ansiedade. Este médico, ele vai trabalhar junto com o psicólogo e junto com você para encontrar um remédio que te ajude na medida certa, tá? Nenhum psiquiatra tem como objetivo deixar um paciente virando um zumbi ou uma pessoa que tem sono sempre. Não. O psiquiatra, ele vai trabalhar com você, com o psicólogo, para achar o remédio certo, porque existem vários, tá? Não é só um remédio para ansiedade. Muita gente conhece o Rivotril, só que o Rivotril, ele é um medicamento para crises, tá? O Rivotril não é um medicamento que você toma todo dia, porque é um medicamento de tarja preta que vicia. Poucos casos realmente a pessoa vai tomar todo dia Rivotril, tá? Existem vários remédios e ele vai conversando com você e ele vai te dando os medicamentos e testando. Você vai dizer pra ele, olha, me senti bem, me senti mal, isso aqui tá me dando muito sono, ou isso aqui tá me tirando energia, ou isso aqui tá me dando tristeza. Cada pessoa é única. Cada remédio age diferente em cada pessoa. Por isso que quando você começa um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, você não pode desistir. Porque pode ser que não acerte de primeira. E está tudo bem. É normal. Você não está quebrado. Você não é azarado. É normal não acertar de primeira. Só que com o tempo, ele vai te dar esses medicamentos e esse medicamento vai te deixar bem. E a dose adequada do medicamento, então, ela vai te deixar normal. Nem muito feliz, nem muito triste, nem muito calmo, muito ansioso. Ele vai te dar o seu nível ideal para você ter a condição de viver como você é, enfrentando as dificuldades, sem que a ansiedade te domine, tá? Então o tratamento, ele é feito sim com psicólogo e psiquiatra, tá? A gente pode falar sobre algumas coisas que ajudam no tratamento de ansiedade, além do tratamento médico, tá? E psicológico, que é o contato com a natureza, você regular os seus horários. Então assim, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para ir pra escola, tá? Então, eu vou tentar dormir sempre do mesmo horário. Eu vou dormir às 11 da noite e eu acordo às 5h30, às 6, por exemplo, tá? Você vai começar a regular suas refeições. Nada de começar a almoçar às 2h30 da tarde, 3, 3h30. Não, acordou, come alguma coisinha, no intervalo do trabalho ou da escola, come alguma coisinha, almoça. Tenha horários, isso é muito importante para o tratamento, né, da ansiedade. Se você não se organizar, tente manter sua casa organizada, arrume sua cama, coloque as coisas no lugar, porque o ambiente, ele faz muita diferença para você ter uma crise de ansiedade ou não. Se você tem compromissos, anote eles. Faz um bloco de notas no seu celular ou compra um papelzinho, um caderninho, uma agenda e anote. Porque se você não tiver que ficar se lembrando toda hora, dia tal tem prova, dia tal tem prova. Não, você tem uma agenda que vai te avisar. Tal dia tem prova, tal dia tem viagem, tal dia tem uma dificuldade. Isto é muito, muito importante. Alimentação, se você é uma pessoa que tem muita crise de ansiedade, eu recomendo diminuir ou cortar a cafeína, tá? Corta o café, corta a Coca-Cola, corta qualquer fonte, porque ele é um estimulante. E para alguém que tem ansiedade, isto é um veneno, tá? Isso vai aumentar muito as suas crises de ansiedade, muito a intensidade, ok? Prática de esportes é sempre bom. Se você não gosta de praticar esporte, vai numa academia. Se você não gosta de academia, vai caminhar, mas faça alguma coisa, tá? O seu corpo vai gastar essa energia e isso, via de regra, vai aliviar a sua ansiedade, tá? Só claro, consulte o seu psiquiatra, o seu psicólogo, que para algumas pessoas esportes muito intensos, por exemplo, sei lá, vou treinar crossfit, vou jogar futebol 90 minutos, pode ser que muitas pessoas passem mal por isso, porque isso pode aumentar os batimentos cardíacos e aumentar a sua ansiedade. Então sempre busque o auxílio médico, tá, pessoal? Cara, busque assistir mais conteúdos de longa duração. Então não assiste só shorts, só TikTok, não fica pulando o vídeo. Começa o vídeo, assiste todo, termina. Não bota no 1.5x, não bota na velocidade 2 vezes, não faça isso. Responda as pessoas do WhatsApp no momento que você tem tempo, sem pressão, sem ficar imaginando mil coisas. Assim você vai se disciplinando e se tratando. E como este é um canal sobre espiritualidade, eu falo
Se você gosta de espiritualidade, se você gosta de ter contato com a espiritualidade, seja numa igreja, num centro espírita, numa casa de umbanda, num templo budista, em meio à natureza, busque isso. Faça suas orações, crie como hábito todos os dias fazer uma oração, meditar, colocar uma musiquinha tranquila, respira fundo e vai vendo os pensamentos que vão vindo sem se preocupar. Meditação não é não pensar em nada, tá, pessoal? Meditação é simplesmente você tirar um tempo da loucura do dia a dia para parar, respirar, escutar uma coisa tranquila e aliviar um pouco o peso, tá? Busque sim, se você gosta, a bênção do padre, a bênção do pastor. Busque sim o reiki, o passe no centro espírita, o passe do preto velho, do caboclo na umbanda. Busque essas referências porque isso vai te fazer muito bem também. O tratamento da ansiedade é um tratamento de vários campos. Se fosse uma guerra, você está usando várias armas para combater a sua ansiedade. E isto é muito, muito positivo, tá? Concluindo, essas são as dicas principais que eu dou para vocês. Organize seus horários e principalmente, tá? O maior motivo de ansiedade das pessoas. Elas estão enfrentando uma situação, tá? Sei lá, você tá num emprego que você não gosta, ok? Ou você tá indo mal numa matéria da escola. Ou você não tá conseguindo se relacionar com seus amigos. Crie estratégias para superar esse desafio. Só de você colocar no celular ou principalmente anotar no papel o que você vai fazer já alivia a ansiedade. Porque quando você tem uma dificuldade, um desafio, uma prova, algo que você tem que superar, quando você coloca no papel e planeja, eu vou fazer isso, isso e isso. Por exemplo, eu tenho uma prova daqui a um mês. Tudo bem. Então eu vou combinar que toda quarta-feira à noite eu vou tirar 1 hora para estudar. Então eu vou lá, vou ver o conteúdo, vou reanotar no caderno as coisas que me passaram, vou ler a respeito. Se você colocar isso no papel e você começar a cumprir, a sua ansiedade vai baixar absurdos. Porque aí o seu cérebro, a sua mente entende, ele tem um plano. Não precisa se preocupar tanto, tá tudo bem. Ele tem um plano. Isto é muito importante, tá? Eu acho que essa é a dica mais importante que eu tenho a dar pra vocês. Se organize e planeje. E tudo bem se no começo você não conseguir cumprir o que você planejou, tá? Tudo certo. Isso é o hábito, isso leva tempo. Mas anote, coloque no papel, coloque no celular. Isso vai ser muito, muito importante, tá? Então a ansiedade, ela é uma patologia, mas ela também é um aspecto normal da vida. Se você tem interesse em buscar ajuda, tá? Onde você pode buscar ajuda? Primeiro lugar, Unidade Básica de Saúde, postinho, tá? Você pode pedir um encaminhamento para um atendimento psicológico e com isso esta pessoa vai poder ir te encaminhando e te diagnosticando. Existem outros lugares, por exemplo, existem faculdades que fazem o que a gente chama de atendimento social, ou seja, você se cadastra na faculdade, na universidade, onde tenha curso de psicologia, né? E aí eles vão te cobrar um valor reduzido, tipo R$20, R$30 uma consulta, e você pode se consultar lá também. Se daqui a pouco você não conseguir numa unidade básica de saúde, ou demorar demais no SUS e você não quer esperar, busque essa ajuda primária, cara. E converse com as outras pessoas sobre isso, tá? Eu sei que muitos são de menor e os pais não concordam, mas explique pros seus pais para assistirem esse vídeo, para entenderem o que é, tá? Por favor, passe esse videozinho para eles e fala, o Guioz lá que estuda psicologia explicou o que é, pai, o que eu tô sentindo. É por isso aqui que eu preciso de ajuda. E se os seus pais não quiserem, encontre uma pessoa de referência, um tio, uma tia, um vô, uma avó, um adulto, seja um professor da escola, algo assim, que possa te apoiar e conversar com seus pais sobre essa necessidade, tá? Mas busque essa ajuda. Eu poderia falar nesse vídeo também, para concluir, sobre a questão da síndrome do pânico. Só que a síndrome do pânico eu vou deixar para um próximo vídeo, porque ele é um outro nível. Digamos que aqui está a ansiedade normal, aqui está a ansiedade patológica, e aqui em cima está a síndrome do pânico. Ela é uma evolução muito mais complexa e muito mais pesada da ansiedade, tá? Então eu vou deixar isso para um outro vídeo. Então os links estão na descrição para vocês, por favor deixem o like, deixem o gostei, o joinha, e eu abro espaço ali embaixo para você dizer a sua experiência com a ansiedade. Você tem ansiedade?
quando você tem. Será que esse vídeo te ajudou? Comente aí o que você achou dele, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que viram mais um vídeo aqui no Palestras Espirituais. Eu sou o Guilherme Oss e eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!